Algum dia você chegou à noite e falou: Caramba, nunca trabalhei tanto. Ou então, me falta tempo para fazer tanta coisa, não tenho tempo para nada. E fica exausto e sente que às vezes falta sono, falta descanso, falta distração. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez, Salve Maria, e hoje nós vamos falar sobre como que era o dia a dia do Padre Pio. Bom, eu tenho aqui um texto tirado do livro Padre Pio, Perfume de Amor, de Helena Bergadano, em que ela dá, embora nós já tenhamos falado muitas vezes do dia cheio do Padre Pio de uma forma assim, ao longo dos nossos programas, né, ela dá aqui uma certa organização, né, de como que era o dia do Padre Pio, embora falte algumas coisas, mas enfim, vai nos ajudar com o guia, tá claro? Bom, o dia do Padre Pio era longo e cansativo. Vivia empenhado cotidianamente durante 15, 16 e às vezes 19 horas de trabalho. Quer dizer que sobrava para ele dormir, 19 para sobrava para ele dormir 5 horas. E pelo jeito, ele não dormia essas 5 horas, como nós vamos ver mais tarde. Um dia que o seu dia transcorria entre o altar e o confessionário. Começava geralmente às 2h30 da manhã. Já pensou, minha gente? 2h30 da manhã. Com uma longa e fervorosa oração preparatória para a Santa Missa, que começava às 5 horas. Então, 2h30 antes, ele levantava. Aliás, lembra que ele tinha aqueles 3 relógios para não perder a hora, os 3 colocados na mesma posição, no mesmo horário, etc., para não perder essa hora aqui das 2h30 da manhã, para ele poder se preparar para a Santa Missa. Imagina que alta consideração ele tinha do Santo Sacrifício da Missa, da importância do Santo Sacrifício da Missa, né? É uma coisa absolutamente incrível, né? Principalmente quando a gente vê que nem sempre é assim, né? Na Santa Igreja Católica, muita gente não se prepara direito. Mas, em todo caso, até porque o público atrapalha, né? O sujeito vai lá atazanar o padre, pergunta isso, pergunta aquilo, o padre está se paramentando e está lá despachando. Depois o padre quer rezar a ação de graça, o sujeito vai lá perguntar não sei o que para ele. Tem que respeitar essas coisas, né? Bom, mas o Padre Pio, para evitar essa coisa, ele acordava 2h30 antes da missa para poder rezá-la bem. O Papa Wojtyla diz aqui, evidentemente não sei quando foi escrito isso aqui, mas é o Papa João Paulo II, né? Disse: não foram talvez o altar e o confessionário os 2 polos de sua vida? Quer dizer, o Papa disse: será que aí a gente não definiria o Padre Pio? Os 2 polos de sua vida foi o confessionário e o altar. Já o Papa Montini, que é Paulo VI, vendo acorrer as multidões de toda parte do mundo para o Padre Pio, disse: olhem que fama ele teve, que clientela mundial reuniu ao seu redor. Mas por quê? Porque talvez fosse um filósofo, um sábio, porque tinha meios, recursos à sua disposição? Não. É porque ele rezava a missa humildemente e confessava de manhã até à noite. Sabe que eu ainda peguei a igreja desse tempo, né? Era exatamente assim, era maravilhoso. Não eram todos Padre Pios, mas quando eu leio do Padre Pio, eu vou me lembrando. Essa é a vantagem de ser velho, né? A gente tem muita recordação. Durante meio século, de 1918 a 1968, olhou-se com veneração para o capuchinho estigmatizado de San Giovanni Rotondo, ou seja, de 1918 a 68, na morte dele, ele teve os estigmas visíveis, 50 anos de estigmas. E esses estigmas sangravam muito, nós já lemos em outra situação. Não foram somente as suas chagas, que ele escondia cuidadosamente com luvas de lã da cor do hábito, que atraíram as multidões. Quer dizer, não foram somente, as pessoas não iam lá por causa das chagas. Tá?
Todos consideravam uma grande graça participar da missa e encontrar no confessionário aquele sacerdote santo tão semelhante a Jesus Cristo. Olha, devia ser mesmo, né? Se Cristiano alter Christus, o cristão é outro Cristo, imagina o Padre Pio. O Padre Pio talvez fosse a pessoa que mais se parecesse, até no modo de agir, no modo de ser, com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Portanto, ele também era capaz de entrar no templo e dar chibatadas, né? Como precisaria hoje isso. Mas, enfim, vamos para frente. As chagas, além de provocar-lhe sensações dolorosíssimas, sangravam abundantemente. Tanto que o cientista Enrico Medi teve de dizer: parece-me que não houve nenhum santo na história da Igreja ao qual Cristo tenha pedido tanto sangue como o Padre Pio. Impressionante, né? Impressionante. Vou continuar aqui. Terminada a missa e feita a ação de graças, o padre tomava um café, feita a ação de graças, né? Olha que interessante. Outro dia eu estava conversando com o sacerdote, acho que era com o Monsenhor Rubens Miralha, ele dizia: o padre tem que fazer ação de graças, a gente termina de comungar na missa. Ele falou: às vezes a gente consegue. A gente está indo lá, está tirando os paramentos, etc., em recolhimento, fazendo ação de graças, já começa a gente a abordar e outros perturbarem, e aquela coisa. As pessoas deviam dar pelo menos 10 minutos para o sacerdote, para depois ir abordá-lo, né? Para que ele também possa fazer ação de graça. Afinal de contas, ele, além de ter renovado o sacrifício incruento da cruz, ele também comungou, nosso Senhor Jesus Cristo está dentro dele, né? Então, terminada a missa e feita a ação de graças, o padre tomava um café em sua cela. Depois se dirigia ao confessionário para escutar e absolver os pecados daqueles que desejavam confessar-se com ele. Ao meio-dia, rezava o Ângelus com os fiéis e dava-lhes a bênção. Logo depois, ia ao refeitório comum e ocupava seu lugar à mesa. Um lugar lindo. Eu vi lá o lugar assim, até sentei lá. Comia pouquíssimo, algumas colheradas de canja ou sopa de legumes e meio copo de vinho. O vinho é uma tradição na Itália, em toda a refeição, etc. E os monges também tinham isso, né? Eu fiquei impressionado quando estive em São Giovanni Rotondo, que eu fui convidado pelo Padre Carlos, o superior, para almoçar no refeitório junto com os monges. E eu percebi que mesmo tendo vinho, eles eram todos muito moderados, né? Os que tomavam, muitos tomavam só água, mas eram muito moderados. Se algum confrade insistia para que comesse alguma coisa, ele respondia: já estou satisfeito, sinto o estômago cheio. Depois de haver tomado sua refeição frugalíssima, põe frugal nisso, né? Padre Pio voltava para a cela e rezava até às 15 horas. Esse era o momento que ele tinha de oração dele, pessoal, né? Que ele não estava atendendo confissões nem nada. Em seguida, ia para a igreja, fechava-se no confessionário e confessava até às 17 horas. Aqui a autora está dizendo isso, mas nós já lemos várias vezes que teve ocasiões que ele ficava muito frequentemente até às 20 horas, 22 horas. Era uma coisa impressionante, né? Porque ele via a necessidade de liberar aquelas pessoas do pecado. Não tinha aquela história: olha, você está em pecado mortal, fica até amanhã em pecado mortal, que amanhã eu dou um jeito. E se a pessoa morrer, né? naquela noite? Isso vale para nós também. No dia que tivermos a desgraça de cair em pecado mortal, tratar de confessar o quanto antes, porque nós nunca sabemos a nossa hora, não é mesmo? Bom, meia hora de relaxamento no pátio do convento durante o verão, ou então na varanda durante o inverno, isso no fim do dia. Entretinha-se com algum confrade, algum monge, né, do mosteiro, ou algum fiel necessitado de conselhos. Ou seja,
ele não estava se entretendo com gente necessitada de conselho, porque quem necessita de conselho dá trabalho. Se vocês já tiveram que dar conselho para alguém, vocês sabem que dá trabalho. Por quê? Principalmente quando a gente quer dar o conselho certo. E o Padre Pio nunca dava um conselho errado. Portanto, ele fazia um esforço também nessa hora para dar conselhos para as pessoas. Bom, ou ainda se interessava pelos doentes que estavam na casa alívio do sofrimento, falando com os dirigentes, os médicos, os administradores. Quer dizer, ele pautava todo mundo, o que vai fazer, o que não vai fazer. Isso nesse tempo, hein? Uma coisa impressionante. Imagina também a capacidade de organização que ele tinha. Bom, é verdade que com o discernimento dos espíritos ele só escolhia gente boa para a equipe dele, né? Ele nunca errava. Então, quando ele percebia que a pessoa era boa, ele pegava e obtinha todas as graças para que a pessoa realizasse muito bem seu trabalho, de maneira que ele delegava, né? Mas nem sempre vocês que são chefes ou ocupam algum cargo de direção sabem que não é fácil delegar, né? Ter tranquilidade de que o seu subalterno vai fazer tudo, vai garantir tudo com bastante fidelidade, etc. Bom, mas enfim, e também às vezes a pessoa fica insegura, porque fala, será que ele vai fazer direito? O Padre Pio não tinha isso. Ele tinha confiança, serenidade, ele já tinha escolhido muito bem a equipe dele através da leitura das consciências. Era tudo diferente lá. Bom, aí ele voltava então, isso no final do dia, voltava então para a cela, onde rezava muitos rosários de Nossa Senhora e outras orações. Às 19 horas, aparecia na pequena janela do coro da igreja, bem na frente assim da igreja de São Giovanni Rotondo, né? O coro é aquela parte de cima da igreja, e tinha uma janela, ele aparecia naquela janela para dar a bênção a numerosos fiéis que o esperavam na praça ao lado. Então era quase que uma programação, receber a bênção do Padre Pio. Nesse coro é onde está o crucifixo de Nosso Senhor Jesus Cristo, diante do qual ele recebeu a graça dos estigmas, né? O carisma dos estigmas, o dom dos estigmas. Às 19h30, ia novamente ao refeitório comum para um jantar frugalíssimo. A gente vê que não teve nenhum lanchinho da tarde, da manhã, né? Nenhuma nutricionista foi lá dizer para ele, você tem que comer de 3 em 3 horas para não dar hipoglicemia. Não quer dizer que não deve, hein? Quando o médico manda fazer isso, a gente deve fazer, até por uma questão de quinto mandamento, não matar a si próprio. Mas a gente vê que aqui não tinha isso. Logo, retornava à cela e rezava durante diversas horas, até que suas pálpebras cansadas baixavam sobre os suaves olhos indagadores e os lábios secos paravam numa das milhares ave-marias de seu interminável rosário. Ela não está dizendo aqui, isso era um dia normal, um dia tranquilo, e as sovas que ele levava do demônio nessa hora que ele estava na cela. Sovas mesmo, pancadaria, espancamentos, né? Todo tipo de vexação que ele sofria, coisa tremenda. Às vezes sofria por causa de um outro irmão que estava tendo uma tentação qualquer, e ele rezava por aquele irmão, para que o irmão não caísse em tentação. O irmão vencia a tentação, o demônio ia lá e se vingava nele. Nós já vimos essa história aqui. Assim passavam os longos dias do Padre Pio, todos iguais. Todos iguais. Quem não gosta de rotina, outro pessoal que não gosta de rotina, olha só, hein? É dura, a rotina é dura, é muito dura, né? Mas é uma ocasião de sofrimento muito boa também. Todos iguais, os dias, mas sempre ricos em sofrimentos, renúncias, orações, longas horas de adoração diante do Santíssimo Sacramento, sorrisos e conforto para os que sofriam e recorriam a ele para receber algum alívio. Ela não está dizendo aqui também
e da perseguição, que ele era extremamente perseguido, como nós vamos ver aqui. Eu estou lendo um livro só sobre a perseguição que foi feita a ele pelo Santo Ofício. Foi uma coisa tremenda, a tal ponto de que teve um dos... Eu vou ler com calma isso aí depois para vocês, mas um dos episódios ele é mandado sair de São Giovanni Rotondo, o povo todo se reuniu e fez um protesto, estavam quase prontos para invadir o convento, para segurar o Padre Pio lá, e o Padre Pio, aguardando ordem do superior, foi uma verdadeira revolução na cidade, porque eles não queriam perder o Padre Pio de jeito nenhum. E o Padre Pio queria obedecer, porque ele era extremamente obediente. Eu estou lendo nesse livro fatos que eu não conhecia sobre esses detalhes. Lá está cheio de detalhes. Isso tudo vai ser transmitido aqui, desde que você faça a sua inscrição no canal, acione o sininho para ser avisado de cada vídeo novo. Um dia chega esse, tá claro? E quando você aciona o sininho, você imediatamente é incluído na missa da próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira, o seu nome e seus pedidos estarão lá na missa, porque você fez a inscrição e você assinou o sininho. Eu gostaria que todos que têm inscrição revisem se o sininho está lá acionado. Tem que colocar lá, ele vai perguntar personalizado, alguns ou todos. Coloca todos, para você ficar sendo avisado de todos os vídeos que nós colocarmos, tá claro? Não deixem de fazer isso, porque cada dia vai ter uma história mais interessante. Mais interessante. Eu diria que com todos esses, sei lá, 400 vídeos que gravamos, eu creio, uma coisa assim, até hoje, nós ainda estamos rodando na beirada. Estamos tomando a sopa pela beiradinha do prato. Tem muita coisa nova ainda do Padre Pio para falar, mas muita coisa, muita coisa. Bom, recorriam a ele... e ela diz, mas também, esses dias, eram ricos em argúcias brilhantes e respostas bem-humoradas. Olha, esse é um homem que sofria 7 chagas, Nossa Senhora, nas mãos, nos pés, no lado esquerdo, no ombro, né? Que foram os ferimentos da cruz, e na coroa de espinhos, que isso não era visível, mas ele sentia, né? Esse homem ainda tinha tempo de tratar as pessoas com bom humor. Ele era muito bem-humorado. Nesse outro livro que eu estou lendo também, diz que ele era muito bem-humorado, era delicado, nossa, era aquela pessoa que todo mundo queria estar junto. Então, uma senhora procura ele e diz assim, aqui dá um exemplo, né, de bom humor. Padre Pio, o que devo dizer de sua parte à minha irmã Rosa? Ele respondeu sorrindo, diga-lhe que se torne um cravo. Faz parte dessa forma. Uma coisa que não está dita aqui termina a parte do livro, mas uma coisa que não está dito aqui é que ele respondia todas as cartas que chegavam para ele. Ninguém ficava sem resposta, chegavam milhares de cartas por mês. Eu vi a sala das cartas, todas as cartas arquivadas, evidentemente não chegava no volume que chegaria hoje, né? Até porque hoje chegam mais cartas e uma das causas é da nossa capelinha do Padre Pio. Põe aí, ó, capelinha do padrepio.com.br, entra lá, manda uma carta para o Padre Pio no correio do Padre Pio. Coloca lá uma carta no correio do Padre Pio. Sabe por quê? Porque isso vai ser levado para São Giovanni Rotondo. Vai ser levado para São Giovanni Rotondo, vai ser colocado junto à urna onde está o corpo incorrupto do Padre Pio. Da outra vez, o Padre Carlos, que é o superior-geral, ele inclusive colocou os pedidos todos, que estavam todos encadernados com letra miúda para poder caber, né? Ele colocou debaixo do travesseiro do Padre Pio, na cela número 5, que é a cela onde ele recebeu as maiores graças, que ele tinha as maiores comunicações. Depois ele foi transferido para uma outra cela por causa de saúde, né? Mas o maior parte do tempo ele passou naquela cela número 5. Você já deve ter visto aquele filminho que ele aparece assim, com um lenço, né? Abanando um lenço, etc. Aquela janelinha lá, eu estava lá. Estive lá, porque era daquela janelinha da cela número 5 que ele saudava. Naquele caso, ele estava saudando uma imagem de Nossa Senhora de Fátima que estava chegando naquele filme. Bom, e ele respondia todas as cartas.
vinham cartas em alemão, em francês, com a ajuda de quem? Do anjo da guarda, né? Do anjo da guarda que ele dizia que o anjo da guarda dele, além de ser protetor, tinha que ser tradutor, né? Porque ajudava ele a responder em todas as línguas. É uma coisa fenomenal. Quanta coisa a gente pode pedir para o nosso anjo da guarda e nem sempre lembramos, né? Bom, meus amigos, eu termino por aqui esse fato lindo. Amanhã teremos outro, e outro, e outro. Se Deus quiser, enquanto Deus me manter com saúde aqui, nós estaremos gravando esse programa dos filhos programa Padre Pio, especialmente dedicado aos devotos do Padre Pio, aos inscritos no canal, evidentemente, aos filhos protegidos do Padre Pio, que é graças a eles que nós podemos fazer tanta coisa e ainda vamos fazer muito mais no nosso apostolado. Você quer saber o que é filho protegido do Padre Pio? Fácil. Vai aqui no link, na descrição do canal, tem lá, inscreva-se. Clica lá e vê o que acontece. Se você puder dar uma ajudazinha minúscula, que a gente reza todos os dias, um por todos os do canal, e todos os que estiverem acompanhando essa Ave Maria também receberão a Ave Maria. Então é por isso que eu chamo Ave Maria, um por todos, todos por um, e depois a bênção do nosso caríssimo Santo Padre Pio, com a sua própria voz. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Se lodato Jesus Maria e buona giornata. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.